Luís Paixão Martins, desde já obrigado por ter vindo ao almoço. Gostava de perceber qual é o retrato final nesta Casa de Abril, em Abril, vir aqui refletir um bocadinho em voz alta sobre algumas das questões que se colocam nesta atualidade. Achei interessante o debate que tivemos, permitiu-me, aliás, para mim todos os debates são grupos de foco, não é? Uhum. Ou seja, é como se tivesse reunido um grupo de pessoas para perguntar o que é que elas pensam da vida política e deixá-las conversar um bocado. Achei interessante uma ideia que é subjacente a um espírito, se nós quisermos, político ou militar, que é aquela ideia da procura da verdadeira esquerda, que esteve, aliás, presente nas primeiras eleições que nós tivemos em Portugal, as eleições para a Constituinte, e que depois esteve na base da criação do PRD, aquele partido efêmero que tinha uma grande componente político-militar, e que, pelos vistos, ainda hoje sobrevive. Mas, Luís, antes de irmos ainda lá, uma viagenzinha pelo passado da rádio do Luís, mas ainda para não perdermos o fio à meada, mas convenhamos, de facto, a situação política está, de facto, demasiado complexa. Será desta que as pessoas, digamos, acreditam que, de uma vez por todas, é preciso bater certa teoria com a prática, o que se diz com o que se faz, ou estamos mesmo num beco sem saída e não há saída possível? E que questões é que isto coloca às agências de comunicação, nomeadamente o seu trabalho? Há aqui duas questões. Uma delas é as pessoas não têm capacidade para adquirir marketing, não é? Que é um fenómeno que também não é recente. Já nas eleições presidenciais e nas anteriores legislativas aconteceu isso. Digamos assim que o último produto do marketing, digamos assim, eleitoral foi o engenheiro José Sócrates na sua primeira eleição e, de algum modo... Campanha que o Luís, de alguma forma, protagonizou. Exato. E o Sr. Presidente da República também na sua primeira eleição. Isso depois houve, digamos, uma saturação do ambiente mediático em relação a isso. Isso é um aspecto, o aspecto de que as pessoas vão formar a sua opinião independentemente daquilo que desconfiam ser marketing, embora o marketing é uma força sobrevivente e, portanto, o que nasce é outro marketing diferente, menos visível. Agora, isto para dizer que as pessoas não querem que se lhes fale verdade, não é? As pessoas querem ter alguma ilusão e algum sonho. Isso parece contraditório com o cotidiano terrível de alguns tratos que já estão a sofrer. Sim, aceito que sim, mas, digamos, não se ganham eleições colocando as pessoas perante a situação real. Às vezes ganha-se credibilidade. Eu tenho presentes alguns estudos eleitorais em que se perguntava às pessoas se o candidato anunciasse que iria baixar os impostos e as pessoas não acreditavam nisso. Ou seja, às vezes uma campanha com alguma severidade ganha credibilidade e as pessoas valorizam muito o fator de credibilidade. E não pode ser aproveitado para um momento penalizador, que as pessoas lhe foi dito uma coisa e fizeram outra, e os que se anunciam como porta-vozes de outras esperanças poderão vir também a ser passados por esse crivo da análise? Estamos a falar do mesmo, ou seja, estamos a falar é natural que um candidato que tenha responsabilidades governativas tenha um problema de credibilidade. Ou seja, que as pessoas, que haja já uma percentagem razoável de pessoas que não acreditem no que ele diz. Uhum. É natural. O que está em causa, essa percentagem é decisiva para ganhar eleições ou não? O Luís disse ali que nos próximos 15 dias, portanto, o sentido de voto quer avançar aqui um bocadinho. Eu penso que neste momento as pessoas já têm praticamente toda a informação de que necessitam para votar. E as pessoas, a partir do momento em que têm essa informação, decidem como votam. A não ser que haja factos extraordinários até às eleições, as pessoas vão formatar a sua opinião um mês antes, mês e meio antes, neste caso específico, mas também já em algumas eleições anteriores. A campanha eleitoral não é muito relevante relativamente ao objetivo central de quem vai formar governo. Pode ser relevante em algumas lutas mais laterais, digamos assim. Mas isso é estar, de alguma forma, digamos que, a destruir o seu pão para a boca, quando diz que a campanha não é relevante. Que desafios é que se colocam neste momento às agências de comunicação? Da experiência que o Luís tem,
É difícil, também disse aqui que o engenheiro Sócrates já tem uma história razoável. Sim. Para contar, Pedro Passos Coelho ainda está à procura. Neste ping-pong, qual é o papel decisivo e da experiência que o Luís teve, digamos, que cabe a uma agência de comunicação, digamos? O engenheiro José Sócrates precisa de deslocar os seus argumentos de comunicação. Ele está, neste momento, mais concentrado numa luta entre o Partido Socialista e o PSD pela disputa dos votos dos chamados swingers, ou seja, das pessoas que umas vezes votam no PS, outras vezes votam no PSD. Eu acho que ele vai ter que deslocar, os seus argumentos eleitorais mais para a esquerda, para uma disputa de votos na chamada família Manel Alegre, no Bloco de Esquerda. E o Dr. Pedro Passos Coelho precisa de alargar sua base eleitoral para o centro-esquerda, para conseguir ter um resultado eleitoral que lhe dê a maioria, e uma maioria, digamos, interessante para governar. Para isso precisa de queimar aquela imagem que se lhe cola de ser um liberal, portanto precisa de falar menos da privatização da Caixa Geral de Depósitos, já alguma vez falou dela. Alô, Dr. Passos Coelho, como vai ouvir isto? E precisa de dar sinais de preocupações mais com as questões sociais. Eu penso que a campanha do PSD será mais em torno do terceiro setor, dos pobres, da população com dificuldades, e menos em torno daquela ideia programática que nós associamos ao PSD de Pedro Passos Coelho. Portanto, digamos, os consultores de comunicação servem para isto, não é? Um consultor de comunicação que seja contratado pelo Partido Socialista serve para ajudar o Partido Socialista a definir bem o seu caminho, a ajudá-lo a comunicar nesse caminho e a avaliar diariamente se esse caminho está a ser bem percorrido, e o consultor de comunicação que venha a ser contratado pelo PSD fará a mesma coisa. Eu não lhe vou perguntar se já foi contactado por alguma força política, deixo essa questão em aberto, mas diga-me assim lá no mais íntimo de si, esta situação que se vive é de facto desafiante, coloca muitos problemas, um mandato interrompido, a situação económica ou social, internacional. Luís, deixa-me só dizer isto, Luís, lá no íntimo, sim, porque me disse que ultimamente não está tão ligado à empresa como isso, já iremos falar de algumas das outras coisas que anda a fazer, mas não acredito que o bichinho de trocar por miúdos esta situação em leads, em frases assassinas, mobilizadoras, não lhe diga nada. As campanhas eleitorais têm um aspecto que é muito interessante para quem faz comunicação, que é a repercussão das ideias e das palavras, não é? E, portanto, uma campanha eleitoral é um momento irrepetível. Durante um mês ou dois, uma pessoa não vive outra coisa, senão a campanha, sabe que uma ideia boa que tenha tido às 9 da manhã, faz os telejornais às 8 da noite, e que uma ideia má também o pode fazer da pior maneira possível. Portanto, é do ponto de vista profissional das coisas mais enriquecedoras que temos. Agora, sinceramente, será muito mais interessante trabalhar a comunicação que o futuro governo venha a ter, porque isso sim é que é um fator da maior importância para agregar a nossa sociedade. Ou seja, enquanto que as campanhas eleitorais desagregam, não é? O futuro governo, seja ele qual for, seja ele de União Nacional, de Salvação Nacional, de Unidade Nacional, seja o que for, tem ali uma dificuldade enorme, que é de unir os cidadãos em torno de um projeto de verdade, de rigor e muito difícil de vender aos cidadãos. O Luís disse-me que um dos papéis decisivos nesse processo é desempenhado pelas televisões. É também um homem do Facebook, vejo ativíssimo, televisões, os médias de proximidade, blogs, Facebook. Qual é o papel? O que é que poderemos fazer mais com estas novas tecnologias para onde o Luís está neste momento? A grande ferramenta de comunicação eleitoral são os telejornais, ponto final, parágrafo. Okay. Não é? Pronto, é o elemento mais valorativo. A imagem que passa, há muitas vezes mais do que aquilo que se diz. A imagem que passa, as arruadas, a pessoa na rua, a espontaneidade, a maneira como ela é aclamada, é um elemento fundamental para mobilizar os eleitores. Tradição ainda é o que era. Portanto, perfeitamente. Pode não ser para alargar a base eleitoral, serve para mobilizar a própria base eleitoral, ou seja, para levar as pessoas a sentirem que naquele dia têm mesmo que ir votar para fazerem parte daquela onda crescente, coerente e contínua
que é a comunicação de uma campanha eleitoral. As outras ferramentas, do meu ponto de vista, mas eu tenho 57 anos, não é? E uma pessoa que tem 57 anos não tem as mesmas ideias de colegas meus que têm hoje 30 anos e, portanto, têm umas ideias diferentes das minhas. As ferramentas sociais não são, desse ponto de vista, tão relevantes. Até são, de algum modo, elementos desagregadores e não elementos agregadores. Ou seja, é mais fácil agregar pessoas nos 3 minutos de uma peça de telejornal do que agregá-las nas ferramentas sociais. E as ferramentas sociais hoje em dia têm, sobretudo, uma intervenção, se quiser, favorecem mais o voto nulo ou o voto em branco do que os votos dos partidos. Não ficamos muito agradados com esse pessimismo, mas, exato. Mas eu, como disse, tenho que ser... É o Luís, de 57 anos, que aos 30 deixou o jornalismo, a amada rádio, como diz o nosso amigo Fernando Alves. A rádio... Tem saudades desse tempo, do jornalismo que se fazia? Tem saudades de andar na Rua do Carmo, a reportar Abril, todos esses tempos? Não, eu não, saudades não tenho, não é? Não tem saudades? Não tenho. Gostei muito das várias coisas que fiz na vida. Tenho tido sorte, há pessoas com sorte. É um caso, praticamente, comecei a trabalhar muito cedo, aos 17 anos, portanto tenho 40 anos de quase trabalho infantil, como hoje se diz. Hoje, se calhar, já é perdido. Exato. E sempre fiz... à distância o que me apetecia, não é? Não no dia-a-dia, infelizmente, mas quer dizer, à distância sempre trabalhei no que me apetecia, portanto gostei muito... O que fez, gostou de fazer, sim, digamos. E estou mais preocupado, se você quiser, no que estou a fazer hoje em dia, no que tenho de fazer amanhã, do que naquilo que fiz ontem. Não é? Onde é que vamos ver o Luís Paixão destes dias, então, para terminarmos? Não, eu vou continuar a minha atividade de Conselho em Comunicação, só que ela tem uma dimensão diferente do que tinha no passado. Por exemplo, eu sou sócio ultramaioritário de uma empresa de ferramentas sociais, à frente da qual estão pessoas de 30 anos, não é? Não fazia sentido eu estar à frente dessa empresa porque já não, digamos, não faz parte, embora eu esforço muito para manter atualizado, não é? Daí a importância que eu atribuo ao Facebook e ao Twitter, porque eu quero sentir-me atualizado. Agora, digamos, tenho um papel um pouco mais distante do dia-a-dia. Ao ter vindo aqui falar connosco, não digo correr nenhum risco, mas veio acrescentar um bocadinho mais de vida ao nosso Facebook e aos nossos blogs. Acho que estamos gratos por essa experiência. Também foi uma experiência agradável para si, suponho. Sim, é verdade. Êxitos para a LPA. Obrigado.